Boa noite, a paz do Senhor. Hoje, 21 dias de uma jornada de 100 dias meditando na palavra de Deus. Hoje, para nossa meditação, vai ficar o Salmo 51, a partir do versículo 10, que diz: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o seu Espírito Santo. Torna-me a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o teu espírito voluntário. Então ensinarei aos teus transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. Então a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, então a minha boca entoará o teu louvor. Pois não desejas sacrifício, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocausto. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito. Não desprezará, ó Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aqui o rei Davi, se você ler esse salmo desde o primeiro, desde o início, você vai ver que o rei Davi, ele está diante de Deus, diante da presença do Senhor, se colocando como um pecador, arrependido, de um pecado de adultério, de homicídio. Davi estava ali expressando a Deus, o arrependimento, que ele estava sentindo no coração, E quando ele começa a falar com o Senhor, desde o início ele vem pedindo a Deus, para Deus dar um coração a ele limpo, para que Deus dê um coração puro a ele. E ele fala para que Deus não retire dele o Espírito Santo, que não se afaste dele. Porque uma vez que nós conhecemos a presença de Deus, sentimos a presença de Deus, quando nós conhecemos a Jesus e recebemos o Espírito Santo de Deus, nós nunca mais queremos ficar sem Ele. Porque quando o Senhor fala, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci, Ele está dizendo que nós não estamos só. Então, todos nós vamos passar por problemas, por aflições, por angústia, mas quando você tem a presença de Deus na sua vida, quando você tem o Espírito Santo, você tem uma força diferente para passar por todo esse processo. E Davi aqui, ele expressa esse desejo dele, quer de novo o direito da salvação, ele não quer perder a presença de Deus. Por quê? Porque Davi tinha cometido um pecado muito grande. Os homens de Davi, vou fazer um resumo rápido para não ficar muito comprido o vídeo. Os cavaleiros de Davi saíram à guerra, E Davi, ele nessa saída, ele não foi, ele ficou no palácio. Em certo momento, depois que ele tirou um sono, ele foi passear no palácio e de longe, lá em cima no terraço, ele avistou uma mulher, que estava tomando banho. E Davi logo mandou que investigasse para saber quem era aquela mulher, e falaram para ele: olha, ela é a mulher de Batseba, é a mulher de Urias, um dos cavaleiros, um soldado de Davi. Então Davi foi e, se aproveitando ali daquela situação, depois, quando Urias estava na guerra, ele mandou buscar essa mulher e ele se deitou com ela, E dado um certo tempo depois, a mulher falou que estava grávida. E o que Davi faz? Davi vai e manda chamar o marido dela, E aí, quando o marido dela chega lá no palácio, Davi começa a perguntar como é que estava a guerra, como é que estava, E depois que ele conversar com ele, fala: então você vai para sua casa descansar. Por quê? Porque Davi queria que ele fosse para casa e se deitasse com a mulher, e daí ficaria tudo certo, A mulher ia falar que estava grávida e ele era o pai. Mas não aconteceu. O Urias não foi para casa. Urias foi e deitou na entrada do palácio junto com outros soldados. E aí, quando Davi chegou de manhã e viu que ele estava ali,
Davi já arranjou um outro jeito, convidou Urias para tomar um vinho na casa dele, comeram, né, beberam e bebeu, e Urias acabou. Ele: agora você vai para sua casa ficar com a sua esposa. E o Urias não foi para ficar com a esposa, ficou lá no palácio porque ele achava que ele tinha que estar ali como todos estavam ali, né? Nem todos estavam ali, ninguém foi para casa porque ele iria. Então Davi, né, com a malícia, pegou, escreveu uma carta e mandou que Urias levasse essa carta para o comandante lá na guerra onde estavam lutando. E nessa carta, o rei Davi pediu que o comandante, né, Moabe, colocasse Urias num lugar que fosse assim, um lugar mais que estava mais sendo atacado, que seria o lugar que com certeza Urias ia morrer. E se deu assim. Urias morreu, né? E aí passou um tempo, a mulher ficou no luto e depois foi para o palácio e acabou sendo esposa dele. Enfim, teve filho e essa criança veio a morrer, né? Eu vou depois deixar o livro aqui para você ler. Mas não tem pecado que seja encoberto, né? Davi achava que ninguém sabia de nada, mas os olhos de Deus vê tudo. Não há oculto para Deus. Eu e você, não há nada que nós façamos nessa terra, debaixo da terra, nos céus, debaixo da água. Não tem lugar que Deus não vai ver o seu e o meu pecado. E o Senhor envia o profeta lá para poder falar com Davi, né? E o profeta fala várias coisas com ele. E deixa eu ver se eu acho aqui. O profeta Natan, que vai lá e ele fala assim para Davi, olha só. E o Senhor enviou Natan a Davi, e entrando ele a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara, e ela havia crescido com ele e com seus filhos. Igualmente do seu bocado comia, e do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e a tinha como filha. E vindo um viajante ao homem rico, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas para guisar para o viajante que viera a ele. E tomou o cordeiro do homem pobre e o preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu de grande maneira contra aquele homem, disse a Natã: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. E pela cordeira tornará a dar o quadriplicado, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és este homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul, e te dei a casa de teu senhor e as mulheres do seu senhor em teu seio, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas. Olha só, o Senhor mandou Natã na casa de Davi falar com ele. Olha, que tinha um homem, né, rico, que tinha várias ovelhas, vaca, e tinha um pobre que só tinha uma cordeirinha. E aí veio um viajante, e o homem rico, ao invés de pegar uma das suas ovelhas, foi lá e pegou a ovelha do pobre. Ou seja, Deus falando, você tem várias mulheres, tem palácio, mas se mais você quisesse, eu te daria. Não precisaria você pegar a mulher de Urias, né, e armar uma cilada para matar Urias, um homem que era fiel a ele, um soldado que era fiel, que dava vida por ele. Então aqui
Quando Davi escreve esse Salmo 51, leia ele depois com calma. Você vai ver como Davi se expressa a Deus, como ele abre o coração dele para Deus, como ele expõe, sabe, a fragilidade, a fraqueza, como ele expõe os pecados dele a Deus. Ele fala arrependido daquilo que ele fez e ele pede a misericórdia de Deus, para que Deus não fique ausente dele, que não tire o seu Espírito Santo dele. Davi estava aqui arrependido de ter matado Urias, de ter, sabe, se deitado com a mulher daquele homem e ter matado, de ter cometido aquela covardia. Quantas e quantas vezes eu e você temos pecamos contra alguém, ou falando mal, ou apontando, ou acusando, ou mentindo, ou fraudulando, e muitas das vezes não se arrepende, não volta atrás. Mas aqui Davi estava falando, olha, Deus ele chama a atenção de Deus um coração contrito, né? Um coração contrito, um coração sincero, um coração de arrependimento, um coração que fala, Senhor, eu preciso de Ti, eu não posso perder a Tua presença. O que será de mim se eu não tiver a Sua presença? O que seria de mim por tantas coisas que eu já passei e tenho passado, se Deus não fosse comigo? Por isso que toda vez eu falo, nós temos que confessar a Deus os nossos pecados, se arrepender, pedir perdão a Ele por coisas faladas, pecados cometidos que ninguém talvez nem sabe, mas Deus sabe. Mas Ele quer que você se arrependa, que você se condole dentro de você e fala, meu Deus, eu não devia ter falado isso, eu não devia ter pensado isso, eu não devia ter acusado a pessoa disso, eu não tinha mentido, não tinha que ter mentido sobre isso, sabe? Para um pouquinho, reflita, sabe? Faz uma reflexão de tudo aquilo que você já fez e você já reconheceu, só que você não falou para Deus e não pediu perdão. Chega para Deus e fala, Senhor, sabe aquele dia, Senhor, que eu estava lá com fulano e eu falei tão mal de ciclano? Poxa, Pai, me perdoa, porque eu não tinha que estar falando aquelas coisas. Poxa, Senhor, sabe aquele dia, aquele ato que eu fiz, eu tirei, eu roubei, eu afanei, seja o que for, mas nós temos que contar para o Senhor e expor a nossa fragilidade e abrir para Ele, diante dele, o nosso pecado, para que nós venhamos estar limpo e receber esse coração puro, esse coração reto, e receber a direção do Espírito Santo todo dia nas nossas vidas, porque o Espírito Santo é aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E o Senhor Jesus diz que ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, nós recebemos o Espírito Santo de Deus. E é maravilhoso ter o Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas, porque nós nos sentimos abraçados, nos sentimos amados, nos sentimos guardados. E muita gente fala, mas vocês passam por tanto problema, mas passamos, mas sabe, mesmo na aflição, a gente passa acolhido. Sabemos que se a gente vai para o deserto, lá no deserto o Senhor vai colocar aquela nuvem para que o sol não fique escaldante, à noite vai colocar aquela coluna de fogo para que o frio não venha nos consumir, sabe? No meio de um momento tão difícil que parece que não tem saída, o Senhor vai e abre o mar vermelho para que nós possamos passar. Então o Senhor está pronto para sempre nos ajudar, sempre nos guardar, sempre nos direcionar. Mas nós temos que estar voltados para Ele e pautados na Sua palavra, que é a palavra de Deus, é a nossa bússola. Se nós andarmos dentro da palavra, seguirmos a palavra, se guardarmos nosso coração e buscarmos ao Senhor com todo o nosso coração, com toda a nossa alma e todo o nosso entendimento,
nós podemos dizer que nós somos as pessoas mais felizes desse mundo. Porque estar com Deus, estar com o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus é estar com tudo, é ter tudo. Mas se você acha que tem tudo e não tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo, pode ter certeza, você não tem nada. Porque tudo que você conquista material aqui, um dia você vai partir e tudo vai ficar aqui. E para onde vai a sua alma? Para onde vai a sua alma? O corpo vai virar o pó. O espírito torna para Deus. E sua alma vai para onde? Vai para o seio do Senhor ou vai para aquele lago de chama e enxofre, preparado para Satanás e os anjos deles, e aqui para aqueles que não reconhecem o Senhor como seu Deus, como seu Senhor e Salvador. Guarda essa palavra no seu coração, medita nela, reflita e fale com Deus aí onde você está. Que o Senhor te abençoe e te guarde, te livre e proteja de todo mal. Que Ele cerque você por detrás e por diante, e sobre ti repouse as suas mãos para te guardar e te livrar de todo mal, você e sua família. E até o nosso próximo encontro, em nome de Jesus. Amém?